E aí, galera, beleza? Oi, gente, tudo bem? Hoje então aí é um vídeo totalmente diferente, que a gente vai estar contando pra vocês um pouco do que a gente acabou deixando pra trás, né? É, Nessa mudança, nessa viagem toda aí que a gente tá fazendo aí já faz quase um ano, né? quase um ano. Nossa, passa muito rápido, né? Passa bastante, né? Rápido. E agora aí a gente vai contar pra vocês um pouco do que a gente acabou deixando pra trás aí, que às vezes a gente não se dá conta no Brasil. Às vezes tem muita coisa que, como é comum pra gente no Brasil, né? Uhum, A gente não dá valor pra muita coisa que é importante. é verdade. E daí só quando tu tá fora do Brasil, assim, e não Tu tá... analisa, né? Quando tu vai passar de férias fora do Brasil é uma coisa, mas quando tu tá fora do Brasil, tu passa bastante tempo fora, daí é outra, né? É outra. Tu começa a analisar mais sobre a vida, sobre as coisas que tu tinha e agora não tem. Enfim, Começa a prestar atenção nos pequenos nos detalhes. pequenos detalhes que fazem a diferença, às vezes, no dia a dia. Então aí a primeira coisa aí que a gente ia falar é sobre a comida, pessoal. O que tu tem pra dizer da comida, Marcelo? Ai, que saudade de uma comida brasileira, meu Deus do céu. Olha, uma sobremesa brasileira, um churrasco gaúcho, aquele bem bom com uma maionese. Nossa, a carne do Brasil, né? Gostinho A carne do da Brasil, carne. realmente, o Brasil Saudade. é famoso pela carne e o Rio Grande do Sul ainda é famoso pelo churrasco, né? Então daí une o útil ao agradável. Nossa. Então daí é muita. totalmente diferente, né? O gosto. Até que aqui, onde é que a gente tá agora, gravando esse vídeo, né? Que a gente tá na Bósnia, né? Em A Sarajevo. carne é boa. A carne é boa. É bem aqui boa. foi o primeiro lugar da Europa que deu pra dizer assim, a carne realmente é boa. Porque na Sérvia também era bom, né? Só que na Sérvia a gente não experimentou carne de gado, por exemplo, né? Na Sérvia e Montenegro a carne de frango era boa, né? Mas e daí carne moída a gente já mais ou menos assim, então daí a gente acabou não continuando. Aqui foi o primeiro lugar que a gente comeu carne de gado desde a Itália, né? Desde a Itália. Desde a Itália, então Imagina, já faz mais de 6 meses. Muito mais. Faz mais de 6 meses. Já. Mais de 6 meses, né? E daí aqui a carne é boa já, daí melhorou um pouco, mas só que não é igual ao Brasil, não adianta, né? Então daí o Brasil é diferenciado. E outra que tudo que o brasileiro pegar de comida, ele vai fazer melhor do que os outros, né? Porque o brasileiro ele pega uma receita lá, o hot dog lá, que é o cachorro quente lá, que a gente conhece. Hot dog. Nossa. Daí nos outros lugares vai ser uma salsicha, o pão, e daí mostarda, ketchup e molho maionese. Só maionese, isso aí. no máximo maionese, né? Ou às vezes, tem aqui nessa região eles inventam ali, botam pepino e tal, que é bom, né? Fica bom até. Bem gostoso. Mas só que não é igual o do Brasil. O do Brasil enche de coisa, assim. Então, tipo, não é nunca uma receita simples, A gente já sabe, né? Como é que é, né? Tipo, é sempre uma fartura nossa. E engatando na comida, tem a questão de que no Brasil a gente era acostumado, até que nem no Brasil a gente achava às vezes muito caro, né? Mas na verdade, agora morando fora, a gente vê que não é tão caro. Finalmente. O Renan mudou. Não, tô brincando, gente. Mas só que a comida lá é muito barata. Aí, né, no caso. Mas só que tem a questão de que no Brasil tem a questão dos delivery, né? Que a gente delivery, não só o delivery, mas aqui sair também tem. Sair pra comer, né? Sair pra comer a gente praticamente não saiu mais, né? Não. Raramente, assim, tipo assim... A gente mais faz a comida. A gente faz a comida quase sempre, né? São gostos diferentes, a gente respeita o valor cultura também, né? E culinária do país local, mas a gente gosta da nossa comida. Mas o valor também, tipo, que nem quando tá na área Schengen ali, nossa, o valor da comida assim fica surreal. Aqui ainda é um país que a gente tá ok. Aqui ainda dá pra sair pra comer, assim, né? Tipo, nessa área tem alguns lugares que dá pra sair pra comer, né? Só que daí, às vezes, tu sai pra comer e daí não era o que tu tava esperando também, né? Daí, às vezes, tem vezes que vale a pena comprar e tem vezes que não vale. Então, daí a gente dá uma balanceada, né, também, Exatamente. Né? E a segunda coisa... vamos para o próximo tópico, que é... A água, né? A água, né? Nossa. Quem viu aí o short aí, quem não viu, a gente tem um short de Belgrado, mostrando como é que é a água lá. E a água
literalmente a água é branca, né? É, branca, é do calcário, né? Do calcário, assim, tipo, tu abre na torneira e ela desce toda branca, assim, tipo, já, e ela fica... diferente. Ela fica, acho que uns 20 ou 30 segundos totalmente branca, daí até que ela vai ficando, digamos, transparente. Mas pra quem pegou ela branca, sabe que aquela água não tá tão maravilhosa, né? É que o calcário, ele é diferente. A água daqui é totalmente diferente daí do Brasil, né? E sem contar que a gente em casa, a gente ainda tinha água de poço, né? Então daí é outro tipo de água ainda. Não era nem foi sortudo. A gente é sortudo por ter a água de poço, né? Mas só que a água mesmo, as águas do Brasil, quando é a água encanada normal, né? Ainda a água... Mesmo botando esses produtos, ainda é melhor, né? Ainda tipo, tá tomável, tá aceitável, assim, tá de boa. Mas na Europa, assim... Poucos lugares. Poucos lugares, assim. E às vezes o pessoal mostra, assim, que... mas vai pra tal lugar que tem aquelas fontes. Tem água, assim, que dá pra pegar na rua. Vai com a garrafinha e pega. Mas só que se as pessoas ficar cuidando da fonte ou olhar assim vídeo de outras pessoas, assim, às vezes a fonte tá cheia de pombo, né? Tá cheia de lixo, assim, naqueles tomar também, por causa que como é uma fonte, a água vai sair ali igual, né? Tanto pra gente quanto pros a gente acha nojentinho, mas tem pessoas que não acham que não dá bola, certo, assim, né? Mas a gente respeita, mas eu não... prefere... Eu não. Prefere, às vezes, ali comprar água, assim, do que acabar daqui a pouco ficar meio ruim ali, ter que gastar no remédio, ou ter que gastar numa consulta médica, né? Então daí é preferível comprar água ali. Vai no mercado e compra, né? Sem contar que essa água, ela destruiu o meu cabelo. A água do calcário, ela... Que cada banho que cai o meu cabelo assim. E não é um pouquinho, é uma bola, enche a mão. Então, até quando eu voltar pro Brasil, eu quero fazer... até eu fiquei careca. Até tu, né? Mas tu tá com o cabelo... O próximo tópico é... Transporte aí, pessoal. Então, aí o transporte, como que no Brasil, a gente... Pra quem não conhece a gente já tinha... Faz quase 4 anos que a gente tá sem carro, né? Então, tipo, a gente ou andava de Uber, ou quando conseguia um carro emprestado ali da mãe ou do pai, por morar perto ali, a gente acabava usando ali pra fazer alguma coisa, assim, tipo, e fazer um rancho no mercado e tal. Daí pega um carro emprestado. Mas só que pras corridinhas, assim, de, precisa fazer não sei o quê, às vezes que nem a gente morava ali em Campo Bom, no Hamburgo, daí acabava que a gente ia de Uber, né, assim, então também não... Mas só que o Uber ali, pra gente, aí uma corrida de 6, 7, 8 quilômetros, acabava custando 12, 15 reais, né? Muito barato, daí, tipo, muito barato. Quando a gente olhava lá, a gente não pensava tão barato, né, assim, mas só que... mas só que o custo do carro, daí ele... É mais barato andar de Uber. Mas quando tu mora na Europa, daí tu vê. Daí tu vê que realmente é barato. Que é barato. Porque aqui, ou a gente anda de transporte público, né? Daí a gente... tem cidades que o transporte público é bom e barato, né? E daí tem cidades ali que nem foi em Belgrado, né? Belgrado o transporte é de graça. De graça, e daí tu ia pra longe, gente. pra qualquer lugar, né? Muito bom, top, excelente lá, era excelente. Isso poderia ser... Né, ter nas capitais, ter né? nas capitais, isso ia ajudar muito, muito, inclusive no turismo, né? Pra puxar a gente pro turismo. Ia muito bom. Mas e a questão de que quando a gente usou transporte particular, digamos que fosse o Uber, né? Então a gente só acabou usando o Uber, a gente não usou aqueles outros Bolt, aqueles outros nada. Não. Né? A gente só usou o Uber e foi no primeiro mês, né? Só. No primeiro mês que a gente fez uma viagem. A gente fez uma viagem e tal. Daí quando a gente voltou da viagem, a gente chegou no aeroporto, era tipo meia-noite e pouca por aí. Nossa. E daí a casa onde é que a gente tava, né? Que era na Itália, né, naquela época. Dava acho que uns 7 ou 8 quilômetros do aeroporto, alguma coisa assim, né? E daí não tinha mais ônibus, né? Porque daí não tinha ônibus até lá. E daí o táxi, né? Que daí na Itália ainda não tem o detalhe que não funciona o Uber, né? No táxi a gente pagou 31 euros. Nossa, que foi uma fortuna, assim. Foi dava pra chorar, né? Nossa, poderia comprar uma outra coisa que tu ia usar em vez de pagar uma corrida de um táxi. Porque eu me lembro que aquela vez ainda
Tu comprou um casaco, né? Que era quase o mesmo valor. Eu comprei um casaco que era o mesmo valor, exatamente. Comprou um casaco e era um casaco da Zara ainda, que é uma marca boa. Uma marca boa e... E era um casaco de neve, que era pra ir justamente pra neve. Pro lugar que a gente foi. Exato. E daí o casaco era 32 e a corrida deu 31. Deu um casaco. Era um casaco jogado no lixo pra poder voltar pra casa. Ali doeu, foi a coisa que mais doeu, assim. Tipo, só que eu lembro que quando eu saí assim, do táxi, eu fiquei muito desanimada. Pensei assim, que droga, né? Tipo... Mas tinha que voltar pra casa. Por causa que... Senão a gente ia ter que esperar até de manhã ali. Daí era meia-noite, pouco, é frio, e a gente cheio de mala. Enfim, e depois mesmo voltando pro centro de manhã, ainda o ônibus não vinha até o endereço que a gente tava. Daí a gente tinha que pegar um ônibus pro centro, pra depois pegar um outro ônibus pra ali. E o ônibus também dentro da Itália. Era, pra sair daquela zona lá, já era 3 euros por pessoa, né? Pra vir pro centro. E daí depois mais um ônibus pra ali, acabava que nós ia gastar uns 5 euros, ia gastar uns 10 euros. Mas a gente ia ter que passar a noite no aeroporto, né? Daí a gente ia, vamos pagar, e era isso, vamos pra casa, a gente tava bem cansado já. Não contava que seria esse valor, mas... Não contava que seria, mas foi, né? Infelizmente. E o quarto tópico é... Compras online, esse é teu. Ai. Que saudade de comprar numa Shopee, gente. Bom, eu vivia comprando online. Por quê? Porque a gente também não tinha carro, né? A gente não tem carro. E daí a gente, é mais fácil. Hoje em dia é muito mais fácil comprar online no Brasil, assim. É mais fácil e é mais barato. É mais barato, é muito prático. Eu acho muito prático pra comprar, na verdade. Então eu nem... Às vezes eu comprava muita roupa muito online. Então eu sabia as medidas e tal, e eu não precisava ir na loja experimentar. E daí quando eu chegava em casa, bem de boa. Mas assim, aqui tem. Mas nessa região que a gente tá, é muito difícil chegar. Aqui é difícil por causa que nem na Itália ainda tinha a questão dos lockers da Amazon, né? Daí tu ia lá, comprava e daí tinha um endereço lá que tinha, digamos, um café, um bar, alguma coisa, que daí tinha um locker lá que daí tu ia lá e retirava. Tu não precisava ficar no endereço. Vinha a mensagem, né? E daí tu ia lá e retirava. Daí era fácil, às vezes entregava também no endereço. Mas só que essa facilidade de tu tá no centro e só ir lá buscar as coisas, muito fácil. Daí tu não precisa ficar em casa, né? E mas era bem rápido, era como se esperasse tipo, 2 dias, né? E daí aqui tem entrega, tipo Amazon, só que tudo entrega internacional, né? Tipo assim, leva 20 dias, 30 dias. E daí nisso aí, às vezes, a gente até já se mudou. Tá mais no e provavelmente, país, se a gente não se mudou do país, a gente se mudou do endereço, né? Porque daí a gente foi pra outra cidade ou pra outro lugar, né? Aí aqui nessa ruim, região que a gente andou, é muito mais difícil, assim. Bem mais... Eu acredito que deve ter outros meios, assim. Acaba ser como quando tu compra ali na Shopee e daí não tá... O produto não tá dentro do Brasil, né? Quando tu compra da Shopee, tá na China ainda, né? Então, e daí tu sabe bem, porque tu é a princesa da Shopee. Né? Porque sabe por que tu é a princesa da Shopee? Não. Porque a rainha da Shopee é a tua mãe. A minha mãe também. Inclusive a minha avó também, gente. A minha avó tem um aplicativo no celular dela da Shopee. Ela vive olhando coisas da Shopee também. Então, ela também compra bastante. Vocês é uma escadinha, né? É uma escada, vai de gerações. E o próximo tópico é? O próximo é o parcelamento. A gente adora um parcelamento, né? Ainda mais que no Brasil tem aí, a maioria dos lugares tem 10 vezes sem juros. Ou 12 vezes, né? Mas só que a gente sabe que o sem juros não é realmente sem juros, né? Mas só que ele não é tão mais caro do que se fosse à vista. Porque acaba que nem, tipo, no Brasil, às vezes tu vai, o 10 vezes sem juros, ele é 1.000, por exemplo. Daí eles botam lá, à vista tem 10% de desconto. Então tu sabe que não é sem juros, porque se à vista tem 10% de desconto. Mas só que tu sabe que, tipo, de 900, tu pagar numa vez só 900 ou tu pagar 1.000 em 10 vezes, nossa, tipo, te facilita um monte tu pagar em 10 vezes 100 do que tu pagar uma vez só 900, né? E aqui na Europa a gente sofre com isso, né? É porque como a gente não tem o cartão, não tem o passaporte, né? Não tem o documento europeu. A gente não tem cartão dos bancos daqui, né? Vamos deixar claro, né? A gente não tem cartão e o passaporte, a gente não tem o passaporte europeu,
Também daqui, vamos deixar claro. Vamos deixar claro. Então daí fica mais difícil fazer um parcelamento, né? Então, não tem como fazer. Difícil. Eles não tem como fazer. Tem? Acho que não tem. Tipo, até eu já vi falar tem um site que faz, mas eu não sei, a gente não sabe como é que funciona. Sabe como funciona. Tem um site que parece que faz em 3 vezes. Não sei como é que é, não sei como é que funciona, não posso dar essa dica. Mas a gente acaba tendo que pagar tudo à vista, né? Ou em dinheiro ou no cartão, né? Então daí isso inviabiliza um monte de vezes de tu comprar alguma coisa, de tu fazer algum passeio, alguma coisa assim que tu queria, daí tu pensa assim, mas daí esse dinheiro vai fazer falta, por causa que ele já é o dinheiro do mês, já é o dinheiro contado pro mês seguinte, alguma coisa assim, né? Aí é bem mais difícil, assim, né? Não poder parcelar. Nós, brasileiros, somos acostumados a fazer um parcelamento, né? Então, a gente acaba, né, se limitando um pouco. Se limita um pouco as viagens, né? Limita um pouco tudo que tu vai fazer, né? Visita, tudo, compra roupa, né? Tudo. Assim. Às vezes tu precisa comprar uma roupa por causa que, tá muito frio em tal lugar. Ou tá muito quente, ou a roupa estragou, que nem já aconteceu. Nossa, várias roupas a gente já trocou, deixou pelo caminho. Deixou pelo caminho, então tudo. Próximo tópico. Salão de beleza. Barbearia. Ai, que saudade de um salão. De ir num salão, fazer o cabelo, cortar o cabelo, fazer a unha. Sabe, dar um banho de loja, sabe, que a mulher fala. Que saudade disso. Nossa, eu sinto muita saudade, porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. É verdade. Então, tipo, eu sempre gostei de ir no salão, fazer a unha, fazer o pé, fazer o cabelo. Então, mesmo que eu não tenha nenhuma tintura no cabelo, né, eu sempre gostei. Então, essa coisa de não ir no salão aqui é muito ruim. Claro, eu faço, né, tudo normal, mas, que saudade de ir num salão e fofocar, sabe? É muito bom isso. E os valores, né, também do salão, né, que, tipo, tem aquele negócio. Uma que, na maioria dos lugares, pelo menos os lugares onde a gente tá passando, não tem um salão brasileiro, né? Porque se tem um salão brasileiro, o salão brasileiro normalmente ele é top, ele é bom, tanto que europeias sempre procuram o salão brasileiro. Se tiver, elas acabam indo, né? Acaba sempre sendo cheio, né? O salão uma referência. Né? Porque nesse quesito, assim, tanto o salão brasileiro quanto o barbeiro brasileiro também ele é referência nos lugares. Isso é verdade. Então, ele sempre o trabalho dele é sempre acima da média, então... porque eles sabem que nós somos muito vaidosos lá. Então, tipo, a estética em si do Brasil é muito boa. Então, quem trabalha com essa coisa de beleza, né? Nossa, aqui se dá muito bem, porque todo mundo, as europeias sempre procuram referências por nós brasileiras. Só que a questão é que quando a gente tá no Brasil, às vezes a gente até acha caro, assim, vou ali, que nem, tu vai ali cortar o cabelo e vai, sei lá, pagar R$100, né? Não sei quanto é que é um corte de cabelo, mas só que tô chutando, assim, um valor, 70, 100, não sei, alguma coisa assim, 50, 70, 100, não sei. Aí tu olha assim, mas é caro, não sei o quê. Mas só que daí tu chega aqui, tudo é na moeda local, né? Então daí tu vai pagar se tu for pagar esse corte, ou aqui a maioria dos lugares tu vai pagar 30, 40, 50 euros, né? É tudo isso, né? Ou tu vai fazer unha ali, vai ser 20, 25 euros, 30 euros, né? Muito 40 mais. euros, eu 40, não sei, mas é uns 40. Por aí. Pois daí é uma fortuna, só que daí a gente ganha em real e tem que converter, né? Então daí, tipo, vira uma fortuna, né? Uma coisa, vamos deixar bem claro, uma coisa, a gente sabe que o pessoal que tem esses, trabalha aqui, eles trabalham e gastam na moeda local, né? Beleza. Mas só que a gente vem aqui e a gente trabalha e ganha em real e gasta na moeda local. Então, seja euro, ou seja esses outros lugares que a gente passou aqui, outras moedas, né? Mas só que daí fica muito caro. Quando a gente converte, porque tudo a gente tem que converter. Então daí a gente é diferente quando vocês olham um vídeo aí, digamos, de um imigrante
que trabalha e mora no lugar há 1, 2, 3, 5, 10 anos, né? Mas a gente, como passa de um país para o outro e a gente ganha em real, então a gente é como se vocês viessem do Brasil fazer um turismo de um mês aqui e tivesse que fazer as coisas. Vocês vão converter tudo, porque tudo é caro. Nas primeiras semanas, vocês vão achar, nossa, tudo barato e tal. Nas 2 primeiras semanas. Depois, gente, vai começar caro. Assim, que caro. Que caro comprar uma água. Que caro, Não dá pra tomar uma água, daqui a pouco tu vai começar até assim. Sim, tu vai comprar mas mesmo nesse lado aqui, tu vai comprar, se tu for num restaurante, ou que não seja num restaurante, se tu for comer vou comer ali um hambúrguer no centro, alguma coisa assim. Aí tu vai comprar uma água, é 3 euros. Sim. Daí tu vai botar no papel, 3 euros é 20 reais. Sim. Daí da onde que tu vai pagar 20 reais numa água no Brasil, numa garrafinha de água no Brasil? Tu não vai pagar. Então daí fica... São propostas bem diferentes, assim. E daí que tipo, que nem ali, barbearia. Barbearia, os lugares mais baratos que eu vi, tipo, era 10 euros, por aí, mais ou menos. É verdade. Daí, ou 15 ou 20. Daí tu imagina tu fazer, tipo assim, tu já não assim, tem cabelo. Barbearia, mas barbearia, não tô dizendo só fazer a barba. Mas era o corte masculino, né, esse valor. Então imagina eu pagar 10 euros pra raspar a cabeça. Só pra raspar a cabeça, assim, tipo, sendo que eu tenho que raspar a cabeça 2 vezes no mês. Daí são 20 euros no mês. E daí fora fazer a barba, que teria que fazer a barba pelo certo, né? Tipo, também... Quase toda semana. Mas 2 vezes no mês estaria bom. Mas daí bota mais uns 10, se pegar o lugar mais barato, 20 euros o combo. Daí 2 vezes no mês, 40 euros. Daí tu bota em reais, 260 reais. Aí inviabiliza total, não tem? Não é fácil. A gente tem que se virar no que dá. O negócio é fazer em casa, não adianta. Vamos pro próximo. Aí, comodidade. Comodidade. No Brasil a gente tá ali, né? Tipo, tem a nossa casinha, tem a nossa cama, tem o nosso conforto, né? Eu acho que quando tu sai do teu país pra ir em outro, morar em outro, ou até, tipo, ficar um tempo num outro país, tu deixa esse conforto de lado, né? E tu tem que saber que cada lugar, cada país que tu vai é diferente. Diferente a cultura, diferente os costumes das pessoas, as pessoas. Toda vez que a gente se muda, é como se a gente recomeçasse a nossa vida do zero de novo. Toda mudança, cada país é tudo diferente, né? Então tudo... E daí a gente tem essa correria de todo mês tá indo de um lugar no outro, né? Todo mês tem uma mudança pra fazer, todo mês tem uma imigração nova pra fazer, tem que se preocupar com documentação e tudo mais. E cada país é diferente, né? Diferente. Cada país tem uma regra diferente desse lado. Então uma coisa é viajar dentro do Schengen, ali nos países que tu tem 27 ou 28 países, agora não me lembro, mas que tu tem ali 90 dias pra viajar com o passaporte brasileiro. Outra coisa é quando tu tá fora do Schengen e vai viajando. E tu vai viajando de um país no outro, que cada país tu vai ter uma imigração, cada país tu vai ter regra diferente, cada país tu vai ter que se adequar ao jeito deles, né? E cada pessoa, a cultura é totalmente diferente uma da outra. Podem ter comidas parecidas, mas a cultura, o jeito das pessoas são totalmente diferentes. Então daí tu já tá engatando no 8 aí, que é a receptividade. Já vou engatar aí, ó. Então daí cada lugar é diferente. Às vezes o pessoal pensa e olha no mapa, não, mas não pode ser. Tu bota lá, por exemplo, que nem a gente tá aqui, a gente veio de Belgrado pra Sarajevo. Daí tu bota lá na distância no mapa lá, acho que é uns 300, 400 quilômetros, alguma coisa assim. Mas só que quando tu entra de um país no outro, ali tu vê que assim não é 99% diferente, é 100% diferente. É 100%, não tem nada a ver um país com o outro, né? Nossa, não. E tipo, não quer dizer que um seja bom e o outro seja ruim, mas um país não tem exatamente nada a ver com o outro. E assim como tu vai às vezes uma distância mais perto, né? Mas não tem. As pessoas são diferentes, a construção é diferente, o tratamento é diferente. É que assim... A única coisa que é igual é a comida, né? A comida é meio parecida, assim. A galera, quando vem pra cá, acha que o europeu, nada contra, é a cultura deles, é o jeito deles, é a educação deles.
Mas nós, brasileiros, a gente é totalmente diferente. A gente já chega assim, e aí, abraça. Ainda mais quando a gente quer vê um café, quer um isso, quer aquilo, não. Quando a gente vê um gringo, daí, nossa, o brasileiro quer fazer contato, quer conversar, quer ver, quer ter curiosidade de saber como é que é as coisas, perguntar pra ele. E o gringo não precisa ser um gringo dos Estados Unidos. Sim. Pode ser um argentino, se o argentino estiver ali, ou um paraguaio, ou um colombiano, um venezuelano. Tipo, a gente quer saber, a gente quer conversar, quer se enturmar. Aquela coisa calorosa, assim, de ser a amizade, aquela coisa de ser mais amigável. Sei lá, não sei como explicar como nós, brasileiros ou latinos, enfim, somos, mas a gente é muito mais aberto, assim. E o europeu, ele é fechado, totalmente fechado. É difícil tu fazer amizade com algum deles. É muito difícil. É difícil tu conseguir ele se abrir pra conversar contigo, né? Tipo, aí pode, tipo... A gente já teve várias pessoas que vieram conversar com a gente de vários países e a gente se impressionou e a gente gostou muito. Muito Sim, mesmo. Que bom que essas pessoas vieram, né? Mas tem vezes que, tipo assim, a gente tenta ser e às vezes as pessoas é assim e tá tudo certo, a gente respeita. É mais difícil. Daí, claro, tem países que a recepção é melhor, tem países que a recepção não é tão boa, né? Não é tão como a gente esperava. Mas tem... Cada um tem... É de um jeito, assim, a gente tem que se acostumar. Até porque a gente sabe, assim, independente de que a gente não se sentir tão à vontade, a gente sabe assim, a gente vai ficar aqui 4, 5 semanas e depois a gente vai embora e a nossa vida continua, é outra vida, é outro país, é vida nova, é começar do zero de novo, né? Então eu acho, isso a gente sente muita falta, sabe? Porque a gente tá sempre, né? Aquela coisa, acostumado, e quando a gente chega na Europa não tem isso. A conversa, assim, fica sendo mais entre nós dois, né? Daí então... a gente conversa com algum... Até porque, tipo, que nem nessa parte do mapa que a gente tá, pouquíssima gente fala inglês, né? Já começa aí, começa aí. Então já dificulta. Mas só que tem gente que quer falar com a gente e é legal. Tipo, aqui a gente viu que tem várias pessoas querendo falar com a gente, assim. Só que as pessoas não falam inglês, daí esse é o detalhe. Mas a gente vai indo e consegue se comunicar, então daí fica desenrolado. Mas só que teve países que a gente passou aí que a gente não ganhava nem nos lugares, nem um bom dia nos lugares, né? Assim, nem... Claro, tipo a gente não fica assim, vamos passar assim um bom dia. Não. É tu chegar num lugar e a pessoa não fala nada. Tipo assim... Ou chegar assim, tá ocupada essa mesa, essas coisas assim. Não, a pessoa nem sabe. Tipo, tu tá lá, tu é essa... sei lá, não sei como é que eu posso explicar. Mas um exemplo, Montenegro. Montenegro foi um país excelente, sim. Tudo era bom em Montenegro. Tudo era bonito, Tudo era bonito, bom, seguro, tudo top. Só que em Montenegro a gente não falou exatamente com ninguém, exceto o dono do hotel que a gente ficou lá, né? Que a gente ficou numa parte hotel lá. Então daí... Pra quem não viu ali, pode olhar ali o nosso vídeo de Budva lá. E daí olha o hotel lá que a gente ficou lá. Que na verdade era um quarto com cozinha, né? Quarto com cozinha e banheiro. Então daí... Mas... Exceto o dono, né? Que falava com nós. E a mulher dele, né? Esporadicamente, né? Que era quando eu via nós. Esporadicamente. Então, e a mulher dele, né? Mas ninguém falou em nenhum lugar, ninguém, assim. Se a gente fosse árvore, a gente era árvore. Ninguém tava nem aí pra nós. Só que o lugar era excelente. Né? Essa é a diferença. A gente já tá acostumado com isso, né? Essa coisa, a gente já se acostumou. Mas vai dizer que no primeiro mês, assim, nos primeiros meses, assim, é um impacto. Principalmente ali, quando a gente chegou na Itália, que eu já tava acostumada. Todo mundo acha que é aquela coisa, é festa, é coisa... Não, gente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não, água e... nós... Pra quem, digamos, gosta muito da Itália, espero que futuramente a gente volte à Itália e a gente tenha uma visão diferente. Mas a visão que o brasileiro tem da Itália não e a visão de que o italiano, como o italiano vê o brasileiro... tem uma diferença assim, nossa. Se a gente vai voltar, que eu acho que a gente vai voltar, acabar voltando. Poder de compra.
converter é uma coisa triste. Dói, né? Chora. Como a gente falou ali, Quem pessoal, converte não se diverte. Mas como a gente falou ali, uma coisa é para quem é imigrante, trabalha, ganha em euro e gasta em euro. Daí é tudo lindo. Mas que nem para quem... E às vezes não é lindo, agora eu vou falar de uma coisa que às vezes o pessoal só bota o vídeo aí, ou daí tu olha ali e acha que é tudo muito top, mas às vezes não é. Às vezes ali, digamos, tu olha ali um vídeo, o salário de tal país ali, digamos, é 2.000 euros, né? Vamos dar um exemplo. Dar um exemplo da Irlanda, então, por exemplo. Sim. O pessoal lá na Irlanda, lá, ganha 2.200 ou 2.400 euros por aí por mês, trabalhando as 40 horas, né? É mais ou menos nessa faixa, agora não sei exatamente. Mas só que uma acomodação de um quarto para dividir em Dublin, né? Chega a ser assim 700, 800, 1.000 euros por pessoa. Só a acomodação de um quarto pra tu dividir, né? A gente não tá falando de tu alugar um apartamento pra ti, que daí é surreal. Isso aí é isso aí o não luxo tem. do gaúcho, Isso aí daí, digamos, né? Daí é muito difícil, assim, tipo, o casal que consegue morar e alugar um apartamento sozinho, esse tá de parabéns. Por causa que a maioria... Esse venceu, Porque a maioria, assim, o caso de 99,9% das pessoas que vão pra lá, por exemplo, o custo de vida é caríssimo. Então, tu ganha bem? Sim, tu ganha bem. Daí as pessoas olham, tu ganha isso, tu ganha 2.000 e poucos euros por mês, e daí com esse valor tu pode comprar 2 iPhone do top Pro. Sim, tu pode, mas só que daí a questão é, depois de tu pagar o aluguel, pagar as contas de luz, água, comida, tudo que não é caro, assim, todas as coisas básicas ali, todas as coisas que tu precisa, assim, gasolina, todas as coisas que tu precisa, quanto que te sobra no final do mês, né? Digamos que tu vai uma pessoa só pra poder comprar esse tal iPhone. Sozinha, quanto que te sobra no final do mês, pra ver, assim, e daí as pessoas, assim, claro, a gente não pode comparar que, tipo, se tu ganhar um salário mínimo no Brasil, realmente, o salário mínimo no Brasil, tu não vai te sobrar nada. Mas, digamos, uma pessoa que ganha no Brasil 3 salários mínimos, por exemplo, ou que 3 salários mínimos já é um salário bom, muito bom, ou que ganha 4 salários mínimos, assim, nessa faixa entre 3 e 4, não vale a pena ir pra fora? Não vale a pena ir pra fora, por causa que lá fora, o que vai te sobrar no Brasil desses 3, 4 salários mínimos, e daí o que te vai te sobrar fora, eu acho que nem convertendo, mas fora te sobrou 200 euros, mas nem convertendo, acho que talvez não, no Brasil acho que provavelmente vai te sobrar mais, né? Isso é sim, às vezes tipo num casal assim, né? Tu vai ter os luxinhos que tu tem na tua vida, tipo assim, vamos no restaurante, vamos comprar tal roupa, vamos, tu quer ir no salão, que a gente falou, sabe? Essas coisinhas assim. Mas isso daí na Europa tu não vai poder fazer. Isso na Europa tu vai ter, se tu fizer, não vai te sobrar nada. Né? É verdade. Essa é a diferença, por causa que, tipo, que nem a gente sabe que a gente não tem, né? Por causa que a gente, tipo, a gente não tem esse dinheiro pra ter isso, né? Mas só que muita gente tem uma pessoa que vem em casa e limpa, né? Uma vez na semana, né? Muita gente tem. Isso aí na Europa é coisa de rico, né? Isso aí na Europa não tem, né? Tipo assim, é muito difícil alguém ter uma pessoa que vem limpar. Porque é coisa de rico, por causa que a pessoa... até porque o preço da limpeza... A pessoa vai te cobrar 100, 120, 150 euros. Né? Não sei. Por semana, né? Mas por semana, né? E daí tu pensa assim, daí como é que tu vai pagar aquilo ali? Se tu ganha, digamos, mesmo na Irlanda, tu vai ganhar 2.000 euros lá por mês, 2.200 euros por mês, daí tu vai pagar uma vez na semana. Já deu 400, 500 euros? Daí não tem. E daí mais 1.000 do aluguel, daí vai te sobrar pra quê? Por causa que a gente sabe que as outras coisas são caras. Então a gente deu o exemplo da Irlanda. Mas na Itália também é assim. Na Itália também. Mas na Suíça, que todo mundo paga pau pra esses países assim, não te sobra? Não é bem assim, não é galera. bem assim, vamos... Tem que olhar bem, pesquisar bem, pesquisar bem, assim, às vezes a galera se ilude, vou ir pra tal lugar, porque isso vai me dar muito dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro. Não. Muito dinheiro é uma coisa muito relativa. Tu vende o teu tempo
e tu não aproveita nada. Tu não aproveita, tu passa bastante trabalho. Passa bastante trabalho. Só no que, começo. Com certeza, é muito mais seguro. Tu anda muito tranquilo. A qualidade, assim, de tu viver numa casa melhor, com certeza, tipo assim, com certeza não, mas provavelmente tu vai viver numa casa melhor. Provavelmente, assim, 99,9% vai ser mais seguro do que no Brasil, né? Muito mais seguro. Tu vai poder andar tranquilo, tu vai ter comodidade para poder passear, né, e tudo mais, porque tudo é perto, né? Então, sim, vai mudar muita coisa para melhor, mas tem muita coisa que vai mudar e vai ser para pior. Tem que estar bem preparado. Tem que estar preparada. E o que vai ser para pior, então, que é o último tópico? O último e o mais importante, que eu acho que é a família e amigos, né? Então... A gente sente muita saudade da nossa família. E isso vai ser pra pior, por causa que tu vai vir e tu não vai conseguir trazer os teus pais, dificilmente, né? Dificilmente. Não todo mundo, mas dificilmente tu vai conseguir trazer os teus pais pra morar também contigo, ou irmão, irmã, ou... É muito difícil. Ou tu não vai conseguir, os teus amigos próximos ali, provavelmente tu não vai ter mais contato com eles. Né? Ou, tipo, tu vai falar uma vez ou outra com eles ali no WhatsApp. E sem contar o fuso, né? Tem mais o fuso. Então, assim, quando tu tá, que nem nós, assim, aqui é cedo, já é 9 horas da manhã, lá no Brasil tá, tipo, que horas mais ou menos? Daqui pra nós agora é 4 horas, por causa que é inverno. E no verão é 5, né? Dá 4 horas de diferença. Daí imagina, a pessoa tá lá dormindo, tu tá ligando. Não tem como, né? Não tem como. E daí, às vezes, ali, daí quando fica bom pra pessoa lá, que é depois do horário de trabalho ali. A pessoa chegou em casa, 7 horas da noite. Ficou bom, mas aqui é 11 horas. E daí aqui tem horário de silêncio e tal e tudo mais. A gente tem que respeitar. Então, não tem como conversar. Não tem como. Às vezes fica inviável, né? Aí a gente acaba falando por mensagem durante o dia, alguma coisa. A gente, quando tu sai do teu país, né, e vai morar num outro país, tipo assim, aquele convívio que tu tinha com a tua família, aquilo vai se perdendo aos poucos. E tu sente, quem tá fora, principalmente eu, sinto muito mais isso, sabe? Eu sinto muito mais a saudade. Eu vejo uma família passeando ali com uma criança, eu sinto saudade da minha família. Eu sinto, olha só, a minha família também faria isso. Sinto muito saudade dos amigos, daquela coisa de, tem um babado pra contar, né? Ou tu viu uma coisa legal. Olha aqui, sabe? É diferente. Tudo a gente pensa, todo lugar que a gente vai, a gente pensa em alguém da família, amigos. Imagina se o fulano estivesse aqui. Ele ia gostar muito, ele ia achar, nossa, olha só, tal coisa. Tudo a gente lembra. Então tudo fica mais... parece que a saudade aumenta muito, assim, sabe? E a gente acaba também perdendo as coisas que acontecem aí. Que acontece aí, né? Porque o pessoal acaba não passando tudo, assim. Daí, como pensa assim, às vezes pensa assim, não sei se não passa, porque, tipo, pensa assim, isso aqui é uma coisa boba. Mas só que uma coisa boba pro pessoal, pra gente que tá fora é importante, por causa que a gente não tem nada. Então, daí, acaba que a gente passa o dia inteiro, assim, convive o dia inteiro um com o outro, e a gente faz as coisas e a gente não fica sabendo quase de nada do que acontece lá, né? A gente acaba também perdendo as datas comemorativas, aquela coisa toda. Então, acho que quem tá aqui fora sente muito mais saudade pra quem tá aí. Obviamente, os que estão aí também sentem falta, mas assim... Mas os que estão aí tem os outros, né, ainda, né? E quem tá fora não, quem tá fora não tem ninguém. Exatamente. É diferente, né? É muito diferente. Então, parece que é muito mais aflorada essa saudade, sabe? E eu sinto muito. Bastante, assim. Eu sinto... É uma coisa que tu perde, né? Infelizmente. Mas é uma escolha, né? Uma escolha. Por causa que pra conhecer o mundo, tu não tem como colocar todo mundo dentro da mochila e até porque quem tá vendo nossos vídeos aí, viu que a gente tá com 2 malas gigantes aí e pra levar só as roupas já tá muito difícil. Imagina botar umas 2, 3 pessoas dentro. A vontade né? Então... sem contar que a gente sente saudades da Eva, do nosso miau. Nossa gata também. Nossa gata, nossa, sente muito saudade. Toda vez que eu vejo um animalzinho, eu lembro dela. Então eu sempre procuro fazer carinho, por causa que eu penso assim, eu gostaria que... A gente sempre procura cuidar, porque a gente gostaria que ela estivesse aqui. Ela estivesse aqui também. Que a gente estivesse com ela, né? E ela
era acostumado até a dormir na cama. Então daí vocês imaginam aí se a gente gosta ou não gosta de bicho. De bicho, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A frase típica e principal, né? Que não pode faltar. E curte aí o vídeo aí, quem chegou até o final. Quem não é inscrito aí, se inscreve aí, pessoal. Compartilhe aí se puder, né? Com mais pessoas aí. E pode botar um comentário também, se vocês gostaram do vídeo. O que vocês acharam, ou alguma outra coisa aí. Comentem. Então, é isso. Então valeu aí, pessoal.